Hoje no Vozes do Underground a gente tem aqui a Juliana, Curitiba Metal, né? É um prazer imenso te receber aqui, Ju. Tá tudo bem por aí com você? Como que tá? De carnaval, calor? Um calor terrível, mas muito bem, obrigada. Você como vai? Aqui tá tudo bem também, um calor, chuva, mas tá tudo ótimo também. E a Ju, ela, se você me permite chamar de Ju, obviamente, né? Claro. Ela é mais conhecida pelo Instagram do Curitiba Metal, né? Assim, tem o site Curitiba Metal, a gente vai acabar conhecendo o trabalho dela no decorrer da entrevista, porém, antes de a gente entrar nesses trabalhos que a Ju faz, a gente conhece um pouquinho da pessoa. Então, já começando aí a primeira pergunta, né? Antes de falar do site, do texto, da cena, quem que é a Juliana, né? Quem que é essa pessoa? De onde que vem essa ligação tão forte com a música extrema? O underground também, como que você acabou se conectando? Você quer compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, Ju? É engraçado, né? Tipo, porque a gente começa, quem é a pessoa por trás do trabalho? E talvez o próprio Curitiba Metal seja uma forma que eu tenho de tentar descobrir quem é a pessoa fazendo o trabalho, com o trabalho, sem o trabalho, durante. Bom, eu cresci aqui em Curitiba, eu nasci em São Paulo, né? Mas meus pais não são daqui do Paraná. E eu cresci aqui em Curitiba e, bom, acho que como todo mundo que escuta metal, comecei a ouvir metal cedo, mas eu sou, assim, acho que a primeira geração das crias de internet, né? Eu não tive, assim, o tio metaleiro, irmão mais velho, alguém, assim, que fosse me guiando nesse caminho, que me deu meu primeiro disco do Black Sabbath, ou coisa assim. Fui eu mesma, curiosidade, internet. Eu acho que a gente está começando a ver assim, um pouquinho mais na cena pessoas mais antigas que têm essa relação, né? Mais com a internet do que de fato com a mídia física, etc. Eu não sei assim qual que é a sua geração, então, mas eu acredito que as pessoas que são os filhos do Orkut ali, do Flogão, totalmente, né? Que começou muito daquelas pessoas, elas não tinham acesso a ir para show, porque era muito novinho, às vezes tinha até uma limitação ali. Eu não sei se isso se encaixa com o seu histórico, mas a internet acabou que salvou, né? Assim, tipo, pô, eu gostei disso sim, aqui. pra caramba. E aí você levava 3 dias para baixar um videoclipe, baixava mais 15 vírus junto. Nossa, sim, naquela época nem ver, YouTube. Assim, não tinha. O YouTube ele veio depois, aí que piorou ou melhorou, não sei, né? Mas, Ju, você no Curitiba Metal, você define lá no site que eu dei uma olhadinha, né? Como um diário etnográfico, né? Do metal extremo. E eu primeiro queria que você explicasse o que é o ser etnográfico, né? Assim, etno, eu acredito que é de etnia, né? Sim. Mas, assim, você é historiadora, né? E explica pra gente como que foi essa fusão de... É muito difícil explicar explicar dissociando da minha trajetória profissional. E por mais que, assim, eu não queira ficar horas ali mergulhando no currículo, mas é que o fato de eu ter seguido carreira acadêmica define muito da minha trajetória pessoal mesmo, né? Da minha trajetória na vida adulta. Então, eu fiz mestrado, eu entrei no mestrado em 2015 na Unicamp, trabalhei com documentos históricos. Eu fiz um curso de doutorado aqui em Curitiba, na Universidade Tecnológica, que era um curso interdisciplinar, né? Ele é um curso voltado para tecnologia. E nesse curso eu aprendi, eu consegui, assim, culminar, né, a minha trajetória acadêmica com o desenvolvimento de metodologias para lidar com documentos históricos, documentos de arquivo, né? Principalmente impressos, né? Eu trabalhei muito com imprensa no doutorado, mas ao mesmo tempo eu comecei a me abrir para, além do que eu estava fazendo na tese, lidar com outros tipos de metodologias que me permitissem expandir a atuação acadêmica para a área social. Nossa, que legal. E desde então, inclusive, né, eu terminei o doutorado em 2023, eu tenho trabalhado com pesquisa na área social, que é um trabalho muito mais voltado para antropologia, para geografia humana,
do que de fato para a história. Então, nessa altura, acho que eu gostei tanto da parte do desenvolvimento do método, que o ente histórico ali, né, que no caso eram os documentos que eu trabalhava, eles deixaram de ser imprescindíveis. Essa parte de antropologia eu gosto bastante, desculpa te interromper. De maneira alguma. Mas eu tinha tido pouca oportunidade, né, de trabalhar com metodologias fora ali do universo das metodologias históricas. E normalmente, sim, a parte conceitual, né, da coisa toda. Você, como historiador, você vai conhecer os documentos que existem e vai formar o seu corpus. Ou seja, os documentos existem. Você vai definir os recortes, vai definir os métodos de tratamento, de análise, como você vai interpretar esses documentos. Mas o que estava fazendo falta, especialmente para eu poder desenvolver mais para esse lado da pesquisa na área social, era eu ter a habilidade de estar em campo desenvolvendo a coleta desses documentos, né? Então, assim, não são documentos historicamente consolidados, mas são registros que eu mesma vou poder fazer a análise e eu mesma vou poder utilizar a metodologia científica para consolidá-lo como um objeto científico, né? E essa necessidade de trabalhar com as fontes diretamente em campo, de trabalhar com pessoas, me levaram a aproximar das metodologias da etnografia e da observação participante, que são duas metodologias de baixa intervenção dentro do campo social em que você escolhe trabalhar, né? Então, eu consegui fazer um recorte ali, o micro do micro do micro, que é o metal extremo em Curitiba. E fiz esse recorte também porque eu já estava ali, né? Sim, então, eu comecei a desenvolver essa análise. A parte do etnográfico, ela é muito voltada para cultura, valores, práticas e significados que existem ali dentro dos comportamentos de grupo. E a minha proposta é estar participando disso para entender os significados. Ai, que legal. Então é meio que uma pesquisa de campo ali, você utilizou do nicho que você já faz parte, né? E é interessante você trazer isso, assim, não só no nível profissional, porque, por exemplo, foi algo que já surgiram em conversas, né? A gente sabe que a cena curitibana, ela é bem firme, ela tem uma consolidação ali, né? Você tem o Amin Corner, tem várias bandas ali que fazem parte, né? Só que eu ainda sinto assim, tipo, eu não posso me usar como exemplo, mas um pouco do que eu sinto, né? Eu ainda sinto que é algo muito fechado, né? Então, assim, eu acho interessante você, como além de historiadora, fazer parte do rolê e ainda trazer isso, né, assim, para um site, por exemplo, que as pessoas têm acesso, para também conhecer, né? Às vezes a gente não tem... eu acho que é tão... só São Paulo ali que acaba que essas outras regiões, assim, o Sul e as demais regiões ficam meio que nichadas. Eu acho que é esse o ponto que eu tô querendo chegar, né? E é bem legal esse seu trabalho. Tô adorando conhecer já da conversa, né? E, Ju, pode continuar, desculpa. Não, é que só é interessante perceber que essa sua impressão, né, de que a cena, né, o metal é São Paulo e o que está fora de São Paulo é nicho, nada mais é que um microcosmo do que existe dentro do cenário cultural brasileiro, né? A gente vê, por exemplo, acho que o último exemplo que eu vi disso foi com as leis de incentivo à cultura, que São Paulo leva, acho que 86% do financiamento federal de cultura, e tudo que não é São Paulo é considerado cultura regional. Você tá vendo como que é assim? Tipo, agora eu consigo ter essa visão, porque agora eu tô fora de São Paulo. Mas, de fato, assim, quando você trabalha com licitação, principalmente, que é, né, tipo, arrecadar programas culturais para a prefeitura, vamos supor assim, né? É muito difícil trazer um rolê extremo. Assim, é mais uma coisa que vai agradar a todos, né? Então, assim, por exemplo, aqui para a região norte, a gente tem... Acho que, por mais que pareça que o Tecnobrega seja o ponto ali, não é. O sertanejo aqui ainda domina, né? No norte que eu falo assim, região geral. Nordeste, então, é forró. Então, assim, essas coisas mais voltadas no Sul eu não faço a menor ideia, talvez
sei lá, seria aquelas Münchenfest, Oktoberfest, festa de Natal, assim, é muito... É engraçado que a gente não consigo pensar, tipo, o que seria uma identidade sulista, em nível de região, ou que fosse paranaense. Pra mim é difícil entender. Mas eu falo até assim, porque, por exemplo, lá em São Paulo tinha... como que é? A virada cultural. E aí tinha o rolê do rock. E aí a gente conseguia ter umas bandas pingadas, mesmo que 1 ou 2, 3, mas era de metal extremo. Isso você não vê no restante, assim. E foi cortado ainda por cima. Né? Então, esse incentivo à cultura, né? Como a gente está falando de cultura nesse momento, a gente percebe que, infelizmente, eu acho que eu tô fugindo do tópico. Eu acho que tudo faz parte do tópico, na verdade, né? Porque a gente está passando constantemente pela redefinição do que é cultura, a gente se pergunta constantemente o que é cultura, né? E para a gente que está dentro ali, mais ou menos, do rolê extremo, a gente está constantemente se perguntando o que é o extremo, o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Nossa, real. Então, tanto que isso às vezes não é tão consciente, né? Acho que a gente, assim, que está mais na parte de comunicação, talvez esteja um pouco mais. Mas quando a gente vê que dá alguma treta dessas de banda, assim, teve recentemente ali do Velho e da banda do TikTok lá. Sim. Que o pessoal entrou numa viagem de o verdadeiro metal contra o falso metal. Isso é chato. Nossa, chato. Sim. Mas assim, papo chato à parte, a gente vê que não existe ponto pacífico. Isso é interessante, na verdade, né? O ideal é que não haja ponto pacífico em se tratando de metal, especialmente metal extremo. Exato. Mas a gente vê essa constante busca, né, por entender acho que antes de qualquer coisa, quem não somos. Eu acho que esse caso, né, da banda jovem, famosa na internet, e do velho, a gente está sempre tentando entender quem somos e quem não, mas a partir principalmente do que não somos. E eu acho que esse é o aspecto mais antropológico da porra toda. Eu vou até além disso. Eu acho que nós que consumimos esse tipo de material que é tão incomum, né, tentar buscar essa colocação dentro de sociedade, quem somos nós dentro da sociedade, por mais transgressor que seja, né, tipo assim, eu ainda tô aqui, né, tipo assim, eu ainda faço parte dessa... Então, né, é bem interessante falar sobre esses pontos, levantar esses pontos também, de forma antropológica. Eu acho que a antropologia nos dá ali um instrumental teórico, nos dá caixa de ferramentas para isso, né? E eu sou só uma pessoa que vai em shows e gosta de escrever a respeito. Mas é uma contribuição, querendo ou não, né, Ju? Com certeza. Tá trazendo pra gente, assim, olha só essa reflexão que a gente já teve em poucos minutos, 14 minutos de conversa, né? Que bom. Entendeu? Sinal de que é um campo infinitamente rico. Com certeza. Mas aí, tipo, o underground, então, é teu estilo de vida? Ou... eu não sei, eu acho estilo de vida algo tão difícil de conceituar. Tá. Eu acho estilo de vida um conceito controverso, assim. Eu acho que ele tá muito mais ligado a questão do estilo de vida, no caso, né? Eu acho que o estilo de vida tá muito mais ligado a uma ideia de coesão que se busca vender. Eu acho que é uma coisa muito mais mercadológica do que vivida. As explosões mentais aqui acontecendo. Eu acho que estilo de vida é um conceito mercadológico, porque não existe um estilo de vida que seja 100% underground. Existem encenações. E o metal, ele é muito feito de encenação, né? Então, eu não posso dizer que o underground seja meu estilo de vida, não. Eu sou uma pessoa muito interessada. Legal. Mas, assim, ela não influencia nenhuma forma, tipo, atitude ou alguma coisa assim do tipo. Você acha que tem nenhuma correlação com, por exemplo, nas suas relações, suas escolhas, as formas que você escolhe determinadas coisas, como, por exemplo, eu não vou por esse viés ou por outro. Não, nem... Tá, deixa eu pensar. Então, eu acho que não... realmente, estilo de vida, acho que não seria
o termo, assim. Eu acho mais fácil entender que eu cheguei no underground por me relacionar com a sociedade de uma maneira diferente da que é considerada ideal, esperada ou padrão. É uma relação não normativa, né, com a sociedade, do que achar que o underground que me leva a me relacionar de maneira diferente com a vida. Sabe como? Sei, eu acho que o diferentão veio antes. Sim, isso foi tópico de terapia uma vez. Isso foi tópico de terapia, assim, só dando um adendo aqui, um exemplo, né? Tipo, uma vez eu tava conversando com uma terapeuta e ela falou: mas você não acha que você é meio assim por conta dessas músicas que você ouve? Não, eu acho que eu ouço as músicas porque eu sou assim. Exatamente! Mas exatamente isso. Eu acho que quem desenvolve assim, essa afinidade pelo underground normalmente é uma pessoa que tem um pouco mais de sensibilidade e sente as coisas de maneira mais intensa, né? Que tem interesse em descobrir o que está por trás das coisas. Então, eu acho que talvez aí a gente pode até puxar, será que o underground nasce de pessoas que são natural ou culturalmente questionadoras? Eu acredito que sim. Eu acho que eu parto desse viés também, viu? Se você for levar em consideração. Sim, porque se tivesse tudo ok, se você tivesse ok com tudo, você não teria por que criar uma banda ou ouvir uma banda que tá ali manifestando o seu absoluto sentimento de desgraceira em relação à sociedade. Caramba, botou pra pensar, hein? Lacrou. Não, mas assim, você para pra pensar, tipo, até outros gêneros também, por exemplo. Tem o. Eu vou mencionar o funk, vamos botar, mas eu acho que também tem outros. Tem o rap, tem o hip hop, até o próprio trap também. Eu já encontrei. Trap é o que eu conheço menos. Eu já encontrei projetos de trap, por exemplo. Tem um rapaz, eu acho que ele é. Eu não vou saber de onde que ele é. Mas tem o Sem Dó e tem o Oculto, né? Assim, são dois exemplos, assim. E aí eu dei uma pescada ali, tipo assim, é um trap que não é o convencional. O cara, ele entra nas margens do existencialismo também. Caramba! E assim, a diferença é a batida. Mas as letras, eu acho que ele até usa sample de black metal, esse pá. Gente, isso eu quero ouvir. Depois eu mando pra você. Porque eu fiquei muito interessada. Assim, ele vai tratar de coisas bem trashes, assim, no sentido de o abismo humano ali pra baixo. Mas assim, é o estilo, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que, na verdade, tudo que faz pensar é válido. Com certeza. A partir do momento que engessa, deixa de valer. Sabe que é por isso que eu gosto de banda cover? Ah, deve ser, cover é uma reprodução, né? Tipo, daquilo que já foi feito. Por isso que eu particularmente não gosto de banda cover, porque banda cover não me desafia em nada. Os questionamentos da Ju. Sim, a gente descobre muito sobre nós mesmas, né, nesse processo. Sim, com certeza, assim, e na medida que o tempo vai passando, você vai tendo mais maturidade até pra destrinchar coisas que você, tipo, dá aquele estalo, assim, porra, real, né? Uns negócios, sim. Mas aí, voltando um pouquinho pra cena, Sim. A cena de Curitiba é uma cena muito rica. Eu queria que você até falasse um pouquinho, assim, das suas vivências aí, porque eu não tenho noção nenhuma. Eu acho que é até legal trazer para os ouvintes também, que vai estar acompanhando esse programa. Se você puder comentar um pouquinho de como que funciona aí, como que começa tudo. Um pouco da sua vivência também, só para deixar a gente inteirado em relação à cena curitibana. Você já também escreve no blog, na descrição eu vou deixar o site da Curitiba Metal. Mas a sua trajetória pessoal, até senti que precisava registrar isso através do blog, né? Como que você fez esse link, assim, tipo, como que você chegou nesse ponto de que, legal, você já explicou um pouquinho, mas acho que você está entendendo onde que eu quero chegar, né? Tipo, de fazer o link do que era, como você entrou no rolê e, assim, agora eu preciso começar a registrar, né? Só para deixar coeso, assim.
Eu não frequentei o rolê de metal aqui em Curitiba por muito tempo. Mesmo gostando de metal desde muito cedo, eu fui em alguns shows quando era mais nova, mas eu não me sentia à vontade, eu não me sentia bem-vinda ou segura num espaço em que eu sofri, em que sofri não gosto desse verbo, em que eu vivenciei situações que foram muito desconfortáveis de racismo e de machismo. Pontos delicados, sim. Exatamente. E eu acho que assim, a mulher não branca, ela vai ter assim a vida inteira de bagagens para contar, de microagressões, assim. E eu sei que eu não sou uma mulher retinta, mas eu acho que eu tive a minha cota assim de experiências bastante complicadas, né? Especialmente sendo Curitiba uma cidade tão historicamente racista como é. E, enfim, então assim, eu não tenho como dizer como era e como ficou, eu não tenho muita noção do que é a existência da cena como elemento histórico, como processo histórico mesmo, né? Eu tenho uma visão um pouco mais ampla do underground curitibano, por onde eu estive transitando, né, por bastante tempo. Então, passei muitos anos frequentando o que está acontecendo agora nesse período, né? Que é o Cycle Carnival, que acontece há mais de 20 anos, né? Todo carnaval. Eu mesma fui 14 anos direto. E eu ia debutar, aí veio a pandemia e acabei não indo mais. Pensar aqui. Então, eu acho que eu tive, assim, nas franjas, né? De outros tipos de eventos, de outros tipos de gêneros, que estão a ver, estão em diálogo com o universo do underground, mas eu acredito que nenhum deles, eu acho que tem a vitalidade do metal. Porque o metal, ele veste muito a camisa do seu underground. E eu acredito que outros meios nem tanto. Mas o underground não é só metal, a gente tem vários outros tipos de underground também, sim, né? Mas eu entendo, mas assim, na minha vivência, o pessoal do underground mais geralzão, assim, o pessoal não veste tanto a camisa de ser underground, sabe? Entendo. Eu percebo que no metal o pessoal veste muito essa camisa, a ponto de ser até um pouco recalcitrante, assim, de ser um pouco gatekeeper da parada. Sim. E essas experiências ruins, você não quer tocar no assunto ou deixa pra lá? Eu acho que não faz diferença, assim. Bem, na verdade, não faz... A essa altura não faz diferença. Entendo. E eu acredito que aconteçam ainda, mas não sei, eu acho que eu tô numa posição tão diferente. Amiga, essa é a sua voz, aqui a sua voz está sendo colocada no ar. Fica à vontade para falar. Não, assim, sem extrapolar também, no sentido assim, de usar disso como alguma coisa, sabe? Mas fica à vontade. Mas eu acho de verdade que não faz diferença, porque eu tô numa posição de sujeito tão diferente hoje, que eu entendo que essas situações muito delicadas que eu passei, elas fazem muito parte de uma questão de hierarquias sociais, hierarquias de poder e exercícios de micropoderes ali dentro das cenas, que tem a ver com querer botar a mulher sempre na posição de subalternidade, tem a ver com a questão de minar a autoestima da mulher como forma de querer deixar a mulher mais propensa a aceitar ficar com o cara. Todo mundo já viveu esse cara que fica querendo tipo, te diminuir, achando que você vai querer ficar com ele depois, assim. Então, eu acho que são coisas assim tão... que perdem importância dentro do todo, sabe? Eu acho que eu tô conseguindo compreender o que você tá querendo dizer. Tipo assim, não é uma coisa que vai te... eu não sei nem como colocar isso, assim, mas não é uma coisa que vai te deixar pra baixo, assim, no sentido... nem um pouco. Assim, passei por tudo isso, acredito que todas as mulheres, underground ou não, passam diariamente por esse tipo de experiência que é a microviolência, né? Então, assim, o underground não faz disso não é uma particularidade do underground passar por esse tipo de situação. Então, eu acredito que no grande jogo das coisas é tão pequeno que não vale, assim. Mas a gente tem que estar consciente de que esses são mecanismos que se mantêm, né? O mecanismo de assédio, de racismo,
de julgamento mesmo, de colocar sempre a mulher na posição de ser... na posição de estar hierarquicamente inferior, assim, sabe? Sim, isso rola bastante. Assim, os caras colocam grande maioria das minas com grupos e que tá ali pra pegar o cara que tá tocando. Ai, gente, os homens feios desse ainda. Ai, pelo amor de Deus, se toca. Ai, sério, a autoestima é uma coisa, assim, que, meu Deus do céu. Enfim, né? Se a gente fosse falar. Minha filha, se eu fosse falar. Mas isso, assim, acaba que faz parte do pacote, e eu acho que o fato da gente estar atenta a isso é importante, mas eu entendo que não é algo exclusivo de estar vivendo de maneira mais intensa o underground. É o microcosmo. A gente está vivendo proporcionalmente o que toda mulher passa na sociedade. Não, pior, né? Tipo, a gente acha que vai estar safe. Só que olhando essa especificidade. E quando você escreve assim, como fã, observadora, como pesquisadora, ou alguém que tá envolvido emocionalmente, ou você só escreve, tipo assim, eu observei isso aqui, fui lá, escrevi, e a gente não, você colocou assim, que talvez eu esteja me buscando entender quem que é essa pessoa, né? Uhum. Você já conseguiu chegar pelo menos no meio termo do caminho, no sentido assim dessa busca, assim... buscar quem se é supõe que exista algum tipo de essencialismo, que debaixo de todo o caos tem alguma essência imutável. E eu discordo absolutamente disso. Então, assim, a jornada não é encontrar, a jornada é a constante busca por entender quem a gente, não quem a gente é, mas quem a gente está sendo. Então, quando eu escrevo no blog, eu gosto de me imaginar, as pessoas falam, mas você é do rolê underground, você é do rolê do metal. Eu falo, não, eu sou uma observadora externa. Só que eu sou uma observadora externa e frequente. Eu tô ali. Você ficou sabendo? Não sei. Não sei. Mas banda tá... Não faço a menor ideia. Que tem coisas que realmente eu acho que não vale a pena viver. Então, assim... Eu concordo com você. Então, às vezes, eu gosto de ser um alienígena. Quem é você quando você escreve? Um alienígena. Assim, tô chegando em Curitiba pela primeira vez e não faço ideia de como que é o lugar do show, como que é um show, o que é um show, o que é uma banda, o que é metal. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de eu ter estudado fenomenologia, né, que é uma vertente da filosofia que busca explicar os fenômenos assim da maneira mais desapaixonada possível, o que acaba sendo, em grande medida, um grande paradoxo, né? Porque quando você tenta se distanciar do fenômeno para tentar explicá-lo, aí que transparece todo o seu investimento emocional nesse fenômeno. Calma, né? Eu tô tentando acompanhar aqui o raciocínio, como é que é, amiga? Não, eu tô entendendo. Então, assim, é interessante porque, assim, até então, né, as pessoas que se passaram por aqui sempre tem aquela pegada assim, não, eu sou apaixonada pelo metal, não sei o que, vivo underground, e agora a gente tá lidando com uma pessoa totalmente... que é mais do contra. Bom, olha mas meu quarto. Que mesmo assim... olha a cor do meu quarto. Olha minhas tatuagens, é tudo colorido. Pássaros, folhas, mas mesmo assim, contribui com a cena de alguma forma. Então, assim, eu acho que isso é até interessante de explorar, porque é uma visão, como você bem colocou, externa, mas que está vivenciando no observador aqui, né? Tipo, isso! O rolê tá aqui, deixa eu botar aqui, o rolê aqui vai estar aqui o observador, né? Só que você também, como observador, enxerga você mesmo ali no meio vivendo. Então, assim, é profundamente filosófico. Assim, uma catarse absurda. E eu acho engraçado, né, pessoal? Acho que é por isso que também se usa muito a questão, né, essa linguagem do estilo de vida. Não, porque eu sou apaixonada, não sei o quê. Cara, eu entendo, super entendo. Eu não tô invalidando o ponto de vista de ninguém. Mas eu acho que dá pra ser tanta coisa a mais e tanta coisa ao mesmo tempo.
Por que não? Por que Não. não ser apaixonada e desapaixonada ao mesmo tempo, né? Porque não ser Tentar desapegada com o olhar- negócio, né? Tipo, Sim, tentar olhar desapaixonadamente é tentar entender, por exemplo, por que será que as bandas de death metal do cenário da Flórida têm uma longevidade tão grande? Por que será? O Obituary tá vindo para Curitiba. Esse exemplo que eu tô falando que é um dos textos mais recentes que eu escrevi. E me tentando interrogar mesmo, interrogar como fenômeno social. E tentar interrogar por que não sei, aí a gente percebe também, eu vou começar a pensar em faixa etária. Nossa, a banda envelheceu, elas têm uma longevidade, assim, né, bem significativa, mas o público também envelheceu bastante. E quem que é esse público? E o público aqui de Curitiba, ele envelheceu? Cara, envelheceu. Menina, envelheceu. Será que a cena vai conseguir se renovar? Será que com o passar do tempo a gente vai ter bandas novas entrando, gente nova entrando? Esse pessoal mais old school, mais do gatekeeping, eles não querem saber disso, não. Só que isso também pode ser o prego no caixão da cena, né? Que é algo que eu observei, por exemplo, com o Psycho Billy aqui em Curitiba, que meio que foi com Deus. Temos um ponto aí que a gente pode explorar nesse momento, que é tópico de discurso. Eu sempre trago isso. Ontem mesmo eu fiz uma pergunta em relação a isso. E aí eu fiquei pensando, mas será que eu estou sendo repetitiva em relação a esse tópico em específico de... porque eu percebo que não há uma preocupação em continuação. E assim, eu não vejo que as coisas têm que morrer. Mas eu acho que as pessoas também têm que ser um pouco flexíveis, porque, tipo, as coisas mudam, tá mudando, já mudou, né? Tipo, ou se já. E aí você mencionou lá atrás a briga do fulano de tal com o outro que é do TikTok, mas será que as pessoas não param para perceber que quando a gente começou a escutar som, eu pelo menos, eu acho que eu posso falar só por mim, eu também era pose, eu também era considerada pose, a meninazinha que estava escutando. Inclusive ainda assim. Sou. Entendeu? Então, assim, tudo tem um começo, né? A pessoa tem que ter o primeiro contato ali. Sim. Então, assim, será que essa banda de TikTok não é quem está trazendo as novas gerações para o metal, de certa forma? Olha, eu vou desviar um pouco desse assunto, porque eu acho que essa banda em especial não tá fazendo favor. Não, assim, tipo a banda X, mas assim, você entendeu o ponto, entendi, né? O fenômeno mais recente, né? Mas tem N bandas, né, mais recentes, tipo aquela Spirit Box, que tocou no Grammy, eu nem sabia. O próprio Sleep Token também, eu acho que eles conseguiram trazer um público do caralho, e eles nem são do metal, assim. Não é bem metal, né? Eu não gostei porque parece música de IA, não sei, pra mim parece muito música de IA, então não... Mas é uma nova comunicação, se você for parar pra pensar, tipo assim, hoje, as pessoas hoje em dia, elas não... Porque eu vou te contar o que aconteceu ontem, né? A entrevista era sobre a Zine e tal, e aí eu fiz a pergunta assim, mas assim, tudo tão rápido, as pessoas nem querem ler mais na internet, assim, quem dirá... Óbvio, a gente tem pessoas que compram livros, que são leitoras assíduas, mas a gente está falando de uma nova geração que não quer mais perder tempo. Então, talvez... assim... Aí a pergunta foi, você acha que a Zine tem vida longa? Mas não foi no intuito de machucar a ego de ninguém, e muito menos, assim, foi um questionamento válido, assim, para gerações futuras. Será se essa cultura de físico, Zine, não vai morrer aqui e vai ficar só no digital depois? Eu não sei. Foi uma pergunta válida, assim, tipo, no sentido de curioso. É bem válida. Mas é bem válida, porque assim, a gente tem que repensar o fato das ferramentas tecnológicas, eu não gosto de chamar ferramentas de tecnologia, das ferramentas tecnológicas se transformarem tão rápido, tá constantemente ressignificando a nossa relação com a materialidade do conhecimento. Explicando. Tecnologia e conhecimento eu vou usar como equivalentes nesse caso, tá? A gente teve a Zine, continua tendo, não deixa de existir. Livros, revistas, jornais, etc. E blog, que foi um negócio absolutamente revolucionário em sua época. Quando eu fiz um blog, eu fiquei muito surpresa que as pessoas realmente leem. Eu não esperava, eu achei que ia passar batido, tanto que no começo eu publicava, mas não tinha uma URL fácil, eu não distribuía.
Tipo, não existia o Curitiba Metal, ele começou a existir 1 ano depois de eu começar a escrever. Mas assim, tá tendo uma resposta legal, mas do pessoal, né, mais da minha, da nossa geração. Eu acho que você é um tiquinho mais nova que eu. Essa questão do zine, será que é um problema que ele deixe de ser físico? Não na minha visão não é. Eu acho que já tem muitas zines que já estão até, tipo, não imprimindo mais e só no digital. Que fizeram essa. Eu acho que o ponto foi assim, como que vai manter, assim, para pessoas que são muito, tipo, é só físico? Tipo assim, como que vai manter essa zine, assim, e vamos supor que eu tenho um filho. Como que eu vou levar isso pro meu filho, sendo que ele tá com o tablet na mão? Entendi. Como que você vai abrir essa porta, né? Porque eu não acho que é só uma coisa de criação. Hoje em dia tá tudo muito doido. É tão top que eu não quero pôr um menino no mundo, porque acho que eu não acompanho. Sei lá. Não. Eu tenho 36 e o meu maior medo até hoje é a gravidez na adolescência, né? Sim, a gravidez na adolescência, sim. Grávida aos 16. Eu assisti esse beirando os 40, mas assim, eu morro de medo de gravidez na adolescência. O medo é real. Ah, não, Deus o livre. Enfim, eu acho que o físico não vai deixar de existir. Eu acho que ele vai ficar... Você chegou a ver uns vídeos que saíram algumas semanas atrás, meses, sei lá, falando sobre como IA vai virar a questão da arte de IA e a arte feita por humano vai virar, já está virando, um marcador de classe social? Vi. Que a chamada era assim, IA é coisa de pobre, ou será que IA é coisa de pobre? Algo assim. É tipo assim, meio que domine o que domina o restante, né? Tipo assim, meio que para as pessoas, assim, tipo, quem domina a IA é que tá acima, alguma coisa assim, não era? Isso. Eu acho que a linha de raciocínio, em se tratando de materialidade de mídia do underground, né, no underground, eu acho que tende a se acirrar nesse sentido. Porque quem vai poder produzir um zine físico vai ser uma pessoa que vai ter que arcar com custo monetário. Sim. E vai ter que ter tempo para isso. Sim, e o tempo é ouro, né? O recurso mais valioso. A pessoa vai ter que ter tempo para isso. Vai ter que ter tempo e recurso. Isso tem um custo. Para onde que vai esse custo? Vai para quem consome o zine. Então, quem vai contribuir ali com o zine vai ter que ter o tempo e o recurso. E mais uma coisa, o conhecimento para poder virar consumidor desse zine. Então, eu acho que com essa questão da aceleração do tempo da tecnologia, a gente perde um pouco o laço com a materialidade da mídia, né, do underground, mas, ao mesmo tempo, ela vai se reconstituindo enquanto um privilégio de classe. Como sempre foi, né, no fim das contas, assim, o acesso no é sempre... quem que pode... sei lá, comprar disco de vinil. Eu vejo muito, eu sigo uma galera, né? Quase todo mundo que me segue. Quase todo mundo que me segue. E eu acho ótimo porque eu fico observando ali, vendo qual é mesmo, né? Das pessoas que curtem metal, porque eu sei que eu não sou parâmetro para absolutamente nada. E daí eu vejo pessoal com coleções de vinil. Eu fico pensando, nossa, a pessoa deve ser muito rica. Ainda mais nos dias de hoje, porque o vinil não é mais tão barato quanto era antes. E o preço do dólar, né, gata? Eu tô falando de anos atrás, assim, eu lembro que quando eu tentei colecionar vinil, eu fiz uma tentativa. Falei, não, vou começar, vou na onda, né? Era preço X. Hoje tá 4x, amiga, não dá. Sim, nossa, não sim. Dá. Não e daí, dá. O vinil tá ficando tão caro que o pessoal começou a, colecionar pra caramba CD. E daí o CD já não é mais tão barato, porque teve um período, tudo bem, pode ter sido uma curta janela de tempo, em que o CD não valeu absolutamente nada. O CD era um negócio barato, tosco. E agora não, porque daí tem um CD que é raro, CD que tem a questão da distribuição que é cara. Então, assim, vai ficando... todo o processo vai encarecendo tanto que o produto final acaba acessível apenas para uma fração, assim.
E eu acho que isso tende a ser um processo que vai se repetindo conforme avançam as determinadas, né, ferramentas tecnológicas. No fim é tudo uma rotação, né? Se você parar pra pensar ali nos anos 80, o vinil era preço de banana, né? A bolacha. Uhum. Aí veio o CD, aí o vinil não era porra nenhuma. Ninguém nem sabia o que era vinil. Isso já é anos 90, preço de banana, entre aspas, né? Porque uma vitrola nunca foi algo barato. Não sei, eu venho de família muito pobre. E, cara, vitrola nunca foi um negócio barato. Bom, eu não vou entrar nesses termos de equipamento, mas eu falo do preço da mídia física, então. Ah, tá. Entendi. Porque, tipo assim... sim, era muito acessível. É isso, era acessível. E aí, com o tempo, veio o CD ali nos anos 2000 e tal, era barato até, assim, tipo, mas também tem a questão da inflação, né, se você for parar pra pensar. Eu não sei mais. O CD veio com plano real, né, mesma época. Isso. Mas eu acho que fez muito sucesso justamente por isso. Fez muito sucesso justamente por ter vindo junto com o plano real, que foi a época da dolarização da economia, e quando surgiram as lojas de R$1,99, que era $1. E você pode, a gente lembra, né? Você deve lembrar também, eu era criança nessa época, de que as lojas de R$1,99 depois aumentou para R$2,99, para R$3,99. Nossa, com porque real daí eu a comprava... inflação. Pô, com R$1 eu comprava 1000 balinhas. Hoje em dia, com R$1 eu não compro nem um bombom pepper, sabe? Assim, tipo, um negócio absurdo. Nossa, nem aquela balinha de canela que trava na garganta. Você lembra dessa? Eu lembro horrível. Ai, pior que toda vez que eu vejo, eu tenho que comprar só pela nostalgia de quase morrer, pela emoção de quase morrer. Mas, Ju, já teve algum momento que você, assim, falou, eu não tô com saco pra ficar atualizando o site, ou então quase parar, ou então, sei lá, um desânimo? Porque, assim, tipo, a cena é muito ingrata em certos pontos, né? A gente já comentou sobre algumas vivências suas que não foram muito agradáveis e tal. E já teve aquele ponto que você falou, pô, vou largar isso de mão, não tá valendo a pena, assim, tipo... Não. Não. E daí, agora eu posso falar que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou uma pesquisadora, assim, nossa, loucamente apaixonada. Sou louca. Sabia que você não estava tão distante assim? O que acontece com muita frequência é eu estar cansada demais ou não ter tempo. Porque quando eu comecei a escrever, 2 anos atrás, os shows aconteciam com uma frequência relativa baixa, porque era um evento no mês, a cada 2 meses. Às vezes passavam uns 4 meses direto sem ter, assim, nem sinal de nada. E isso me dava uma janela maior para arejar as ideias mesmo, né? Por mais que muitas vezes eu chegasse do rolê e fosse direto escrever, porque eu já chegava... Mas, assim, a mente estava um pouco mais arejada. Eu não estava preocupada, assim, escrevendo agora, preocupando com a data da publicação, porque eu tenho que começar a divulgar o próximo. E... Só que nesse ínterim, né, que foi do pós-pandemia para cá, basicamente, a frequência de eventos subiu muito, o que é excelente. E Curitiba se consolidou cada vez mais como um ponto importante, né, no cenário do mercado de eventos de metal e metal extremo, né? Então, assim, até por causa da proximidade em relação a São Paulo, né? Sim, sim. Aqui a gente tem uma estrutura relativamente boa para eventos. Então, assim, Curitiba vem meio que em segundo lugar na frequência de eventos, e Belo Horizonte em seguida, fica meio que esse tripé, né? São Paulo, assim, indiscutivelmente, mas fica meio esse tripé. Apesar, né, de ter muito evento que é só São Paulo, tem muitos que fazem, né, esse tripé ali, essas 3 datinhas para fazer valer a turnê da América do Sul. E eu acompanhei o aquecimento desse mercado de dentro, estando ali e acompanhando os shows. Então é engraçado, porque às vezes eu sinto que parece que eu perdi o controle. E daí o pessoal falando, poxa, não tem grana que dê, não tem tempo que dê. E como todo o público, porque eu sou parte dele,
eu sinto às vezes que eu não tô dando conta de acompanhar. Eu também tava sentindo isso na época, viu? Que é muito show. Uhum. É muita coisa, guria, muita coisa, não dá para acompanhar, nem sempre eu consigo, credenciamento, porque assim, o credenciamento como imprensa, né, foi assim, o passo à frente, no sentido de profissionalização, né, do blog, que daí veio a página no Instagram e tudo mais, todo um negócio mais real, né, mais concreto, e daí assim, essa permuta, né, que é a divulgação pela cobertura de imprensa, etc., é o que permite o blog continuar existindo, né? E, enfim, aí às vezes eu sinto que tô correndo atrás de um bonde que tá indo embora, assim. Mas às vezes não dá pra abraçar o mundo também, a gente só respira fundo e aceita que não dá pra fazer tudo, a gente faz sempre o melhor, né? Outra coisa, assim, os meios de comunicação, né, querendo ou não, acredito que além da sua contribuição, há outras formas de contribuição também aí por Curitiba. Então, assim, eu acho que é como se cada veículo tivesse um público também, então às vezes a pessoa que te acompanha... Nossa, certamente. A pessoa que te acompanha, ela já sabe o que ela vai esperar, né, e aí vem um outro e complementa também, assim, porque, tipo, querendo ou não, eu acho que acredito que, assim como eu, você também tem um trabalho paralelo ali. E não é 2. Ela é meio Julius ainda da vida, ela tem 2 empregos. E aí não dá pra largar tudo e simplesmente, né, só se dedicar a isso, talvez. Não, sabe por quê? Porque se a minha dedicação fosse integral, exclusiva ao blog, eu teria que invariavelmente acabar monetizando. E é um negócio que eu não gostaria de fazer. Eu não monetizo nada, é tudo assim na base da camaradagem. Porque eu sei que tá todo mundo ferrado, eu tô ferrada junto. E não é só isso, assim. Eu acho que existe, para usar um termo bem sociológico, existe um capital simbólico aí que não dá para precificar. Não dá para pôr preços nesse tipo de interação. Aí eu vou lá, dou uma força, divulgo na camaradagem, aí o colega lá vai, libera minha entrada, não sei o quê, e a gente faz esses rolos, sabe? Eu acho que isso tem um valor pra cena que não tem como medir em métrica de divulgação, não tem como medir em alcance de seguidores, não tem como medir em grana, não tem, assim, sabe? É uma satisfação, né? Tipo... Exatamente. E é isso que me motiva em manter o blog. Porque se tivesse que, sei lá, de repente monetizar, eu ia ter que começar a divulgar qualquer um que pagasse. Eu não vou divulgar qualquer um que pague. Não quero divulgar qualquer um que pague. Tem aquilo, né? Ou você, tipo, vende o bagulho e aceita certas coisas. Como que fala? A venda da alma, né? Tipo, às vezes você aceita algumas coisas que por troca do dinheiro e não é bem assim que... Tem muita gente que fala, por que você não forma equipe de colaboradores que vai cobrir todos os eventos? Eu não sou um site de eventos. Na verdade, eu não sou nem um site, eu sou uma pessoa. E não tem sentido. Porque tem o site X, o site Y. Cara, se o site X e o site Y não existem, é porque eles fazem o negócio deles. Ninguém faz o que eu faço. Deixa eu com a minha vida aqui, curtindo, descrevendo a sensação de entrar no bar, que você tem que descer uma escada, que o bar existe há, sei lá, X anos, 20 anos, eu não sei quantas vezes eu desci aquela escada, mas pra mim toda vez é tipo um friozinho na barriga, porque toda vez vai tocar alguma coisa diferente. Ou então uma banda que surgiu e que não tem nada a ver com metal extremo, tá? É de heavy metal, mas eu não sou uma metaleira eclética. Eu não sou. E daí fui meu primeiro show de heavy metal esses dias. E, poxa, o Creatures, que é a banda aqui de Curitiba, de heavy metal, foi a banda que me fez ser eclética, assim, meio que no susto, meio que na marra, porque, cara, vê-los ao vivo foi incrível.
Então, esse tipo de sensação não é cobertura de evento. Eu entendo de uma maneira muito diferente, sabe? Entendo. A experiência ali, né, tipo... Foi o pior que eu tava comentando isso sobre o heavy metal que você mencionou, né, tipo, eu tava contando uma história minha, e aí eu falei, pô, fui pro rolê pra ir no festival de black metal e tal, e eu me senti um ET. Aí eu fui no show do Accept. Pô, outra coisa, amor, eu me senti tão à vontade. Ver o Se pessoal realizou lá. ali? Não, porque era uma outra energia, tipo, era um outro público, né? A galera curtindo o show de fato, não com aquela coisa assim, tipo, Cara, é que o black metal, ele é uma coisa assim, uma fauna em particular, né? Tem toda uma gama de comportamentos principalmente comportamentos de gênero, que são muito estereotipados E pior que não tem nada a ver com black metal. Assim, se você for levar ao pé da letra o lance do satanismo, né, que eles pregam, assim, tipo, é totalmente aversivo. É performance. É tudo não... performance. Enfim, eu fico quieta. Um dia a gente marca uma conversa dessa, mas que não esteja gravando. Não, sim, com certeza, porque eu vejo umas coisas assim, tipo, por que vocês estão reclamando, cara? Não é isso que é o bagulho? Né? Faça o que tu queres aí. O cara vem reclamar de umas coisas nada. Vai pra lá, fica quieta. Não. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Então, Ju, só pra gente ir terminando então essa entrevista. Você mencionou sobre a última matéria que você fez do Obituary, né? Que inclusive tá em tour agora, se eu não me engano, né? Você falou também que você acompanhou aí essa consolidação de Curitiba na ponte aí, que antigamente era só Rio e São Paulo. Hoje em dia a gente vê que o Rio nem tá mais com tanta força, assim, que agora é BH, São Paulo. É meio triste, assim, porque é tão raro ter uma programação legal pro Rio, é só quando é uma turnê bem extensa mesmo. Mas eu acredito que é mais por conta da violência mesmo. Eu já tive amigos do Rio que eles falaram que preferem vir para São Paulo do que ficar no Rio. Na verdade, eu acho que isso pode ter a ver com relação a esse negócio de turnê. Eu não manjo nada, assim, de produção, mas eu imagino que tem a ver com questão de seguro. Não sei. Porque também. Turnê tem que ter seguro de tudo, né? E daí, às vezes, tem um valor diferente para o seguro para cobrir o Rio de Janeiro. E daí, se não for Rio de Janeiro, daí o seguro é mais barato. Vou supor. Se for assim, estou juntando uma possibilidade, porque eu não manjo nada disso. Às vezes o valor do seguro para Curitiba, por ser uma cidade um pouco menor e com um índice de criminalidade um pouco menor, talvez isso tenha ajudado Curitiba a se consolidar como um ponto importante dentro da cena. Quem sabe? Fica aí a pergunta, o questionamento, né? E até legal. E até legal para turismo também, se pá, hein, Ju? Porque, tipo assim, o pessoal... Eu acho que sim, viu? O restante dos outros estados acaba indo para aí, né? Tipo Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Será? Nossa, Santa Catarina, bastante. Rio Grande do Sul tem um caos engraçado. Eu tinha ido num congresso. Foi 2017. Foi o ano que o Mayhem veio aqui em Curitiba tocar a íntegra do The Mysteries Don Satanas num lugar chamado Espaço Cult, no Largo da Ordem, é perto de onde eu moro. E eu, bolsista fudida, tava no mestrado, tinha me inscrito num congresso com 1 ano de antecedência. Fui para Porto Alegre. E eu voltava de Porto Alegre no dia desse show. Só que assim, fui e voltei sem ponto, né? Eu não ia nesse show. Mas no avião só dava metaleiro vindo ver o Mayhem. E eu com aquela dor no coração, né? Ai, não, eu não vou ver o Mayhem, eu não vou. E eu realizei esse sonho no final do ano passado. Finalmente. Eu nunca vi o Mayhem ainda, porra. Primeira vez que eu vi o Mayhem, graças a Gerunda Produções. E a Caveira Velha, né, claro, arrasando demais nas turnês, cada vez maiores, mais ambiciosas e mais diversas entre si. Mas eu fui vê-los pela primeira vez no ano passado. Finalmente, tirei um encanto. Exato. Então é isso, Ju. A gente vai encerrando por aqui a nossa conversa.
E eu quero aproveitar que você se produziu inteira. Vou passar um glitter aqui. Tô indo pro carnaval. Dando entrevista e montando e se montando pro carnaval. Eficiente aqui, ó. Aqui. Amiga. Amiga, a gente tem que fazer valer, né? Com certeza. E você quer deixar uma mensagem, então, pro pessoal que vai estar assistindo o Vozes? Desculpa. Esse programa vai pro ar, acho que mais pro fim de fevereiro, mas a gente ainda tá nessa festividade aí de carnaval. Carnaval é fevereiro inteiro, não tem jeito, né? Sim. Tem alguma mensagem que você quer deixar para os ouvintes, pra gente? Eu quero deixar um recado, mas ele vale não só para a época do carnaval, ele vale para o ano inteiro, para a vida inteira, que é respeita as mina. Isso aí, caralho. Girl Power. Ju, muito obrigada por ter participado do Vozes. Eu vou concluir a gravação agora.